Boa noite, amados irmãos. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus continue, nos fortalecendo, consolando, sustentando e possamos continuar caminhando e perseverando na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria nessa noite de poder meditar com os irmãos na palavra de Deus, aonde Jesus, numa conversa interessante e bem edificante com os apóstolos, ele fala sobre os cuidados dessa vida. Hoje não só o Brasil, mas o mundo vive momentos de preocupação, de inquietação, onde muitos estão preocupados com as suas próprias vidas, com a vida da sua família, muitos estão preocupados com a vida, no sentido literal da coisa, das suas empresas, dos seus negócios. Então, há uma grande preocupação que tem ocorrido na vida das pessoas, não só no Brasil e também no mundo. Mas nós vemos que a palavra de Deus tem algo a nos ensinar, tem algo a nos dizer, e nós vamos caminhar um pouco na palavra de Deus e aprender com o próprio Senhor Jesus sobre o cuidado com a nossa vida e qual é a maior importância na vida do ser humano, o que ele almeja, o que ele deve buscar, o que é mais importante para a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus ele diz da seguinte maneira: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que não existe, e amanhã, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Jesus ele inicia dizendo, não andeis cuidadosos. Andar cuidadoso, nós vamos ver dois sentidos desta palavra ou desse exemplo que Jesus está mostrando, ou essa lição que ele está apresentando para eles. Andar cuidadoso, caminhar, proceder, viver com cuidado, com zelo, prevenção, diligência, ser cauteloso, ser prudente, ser precavido. E diante disso, vivendo uma vida assim, caminhando assim, procedendo assim, você vive uma vida calma, tranquila, sossegada, sendo uma pessoa serena, sendo uma pessoa equilibrada, confiante, animada, alegre, feliz e satisfeita. Esse é um dos pontos que podemos dizer, andar cuidadoso, caminhar cuidadoso, proceder cuidadoso, viver cuidadoso. Mas o outro sentido, o outro significado, a razão, a circunstância contrária a essa palavra, não andeis cuidadoso, também tem um significado negativo, que é o contrário, é o inverso. É quando nós andamos, procedemos, caminhamos e vivemos preocupados, aflitos, inquietos, agoniado, angustiado, ansioso como o mundo está e as pessoas estão, apreensivas, atribulado, perturbado, não tendo o equilíbrio, entendimento e compreensão das coisas, andando triste, infeliz, desanimado, insatisfeito e descontente. É assim que Jesus está abordando esse contexto. Não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer
ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, não é a vida mais do que o corpo, e não é a vida mais do que a vestimenta? E aí Jesus, ele diz, para que tanta preocupação? O primórdio da vida do ser humano não deve ser isso. Ele estava ensinando isso para os seus apóstolos ou os seus discípulos, né? E aqui ele usa de maneira enfática e exemplo. Ele mostra aqui a partir do versículo 26 até o versículo 32. E ele aborda algumas comparações. Ele começa no versículo 26, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai para as aves do céu, elas que não plantam, não lavram, não cultivam, elas que não colhem aquilo que plantou, né? Elas que não ceifam, não arrancam, porque não plantam, elas que não armazenam, não arrumam, não acabam guardando em celeiros, em armazém, em depósito, barracão, ou como diz o povo do interior, né, em paiol. Então, olhai para as aves do céu, olhai para os pássaros, para as aves, que elas não semeiam, não plantam, elas não cegam, não colhem, elas não ajuntam em celeiros, não guardam mantimento, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Deus supre as suas necessidades. Deus não deixa elas passar necessidade, não deixa elas passar por aflição, quanto aquilo que precisam, quanto aquilo que necessitam. E Jesus diz, né, não tem de vós muito mais valor do que elas? Não tem de vós muito mais importância diante de Deus do que as aves dos céus? Ele continua dizendo, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, né, acrescentar um côvado à sua estatura? E qual de vós pode adicionar, pode incluir, pode ampliar, né, pode estender, tornar maior a sua altura? Acrescentar um côvado, fazer se crescer um pouco mais, né, se elevar um pouco mais na sua altura. E aqui ele diz, né, um côvado é mais ou menos 45 centímetros. Então, o ser humano não pode fazer isso consigo próprio. Jesus diz, né, quanto ao vestuário, quanto às suas roupas, à sua vestimenta, não andais solícitos, não andais aí inquieto, apreensivo, angustiado, preocupado, né? Todas aquelas características que falamos no começo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Olhai para os lírios do campo, né? Olhai para as flores. E lírios do campo nós podemos ver vários tipos, várias espécies, né? Dentre elas com muitas cores, destilando a sua beleza. E ele diz aqui, ó, que eles não trabalham, não tem nenhuma profissão, nenhuma ocupação, não mede nenhum esforço para poder continuar sendo belo, para continuar crescendo, para continuar tendo a sua diversidades de cores. E Jesus diz aqui, né, como eles crescem. O lírio do campo, ele cresce em média de 1,20 m a 2 metros de altura. Algo interessante, né? Então ele diz que além de eles crescerem no campo, eles não trabalham e eles nem fiam. Eles não têm quem esperar, não têm quem depositar, eles não têm quem, de certa maneira, confiar os seus cuidados. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nem mesmo Salomão com todo o esplendor daquilo que ele possuía, né, de todas as suas riquezas. A Bíblia fala, e Jesus ele diz que nem mesmo Salomão pôde se vestir de maneira tão bela quanto os lírios do campo, né? Então ele continua dizendo, aqui no versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus hoje supre as necessidades dos pássaros,
Se Deus hoje Ele supre a necessidade, cuida das aves, das plantas, nós podemos andar pelas ruas, pelas marginais, pelas grandes matas, né, nas rodovias, e vemos grandes árvores, plantas, tudo ali verdinha, dando seu fruto, dando as suas flores no momento certo, na estação própria, né? E quem é que rega essas árvores? Quem é que rega essas plantas? Nós vemos o orvalho da madrugada, Deus regando, Deus cuidando, e durante todo o ano podemos contemplar, irmãos, a beleza das aves, a beleza da natureza, a beleza da criação de Deus, e Deus tem cuidado daquilo que Ele criou. Mas é diferente com o ser humano, porque o ser humano tem um valor enorme na mão de Deus. Por isso que ele diz aqui, do versículo 31 em diante, não andeis, pois, inquietos, né? Dizendo que o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós vestiremos. Não deixe isso tirar a sua paz, o seu sossego, a sua tranquilidade, porque todas essas coisas os gentios procuram. Jesus estava dizendo para os apóstolos, todas essas coisas que eu estou dizendo, os incrédulos, ou aqueles que ainda não me conhecem, aqueles que não conhecem a Deus, eles procuram, eles buscam de maneira inquieta, não mede esforços para poder alcançar os seus objetivos. Muitos acabam se esquecendo de si, acabam se esquecendo da sua família, acabam se esquecendo dos outros para poder alcançar o seu objetivo, o seu status, ou aquilo que almeja o seu coração. Mas existe algo importante que Jesus ele aborda aqui. Ele diz aqui, ó, de certo o vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Deus ele sabe que nós precisamos comer, Deus sabe que nós precisamos beber, Deus sabe que nós precisamos nos vestir, Deus sabe que nós precisamos trabalhar, Deus sabe que nós precisamos andar, subir, descer, dormir, descansar. Deus conhece todas as nossas necessidades, até aquilo que nós não pedimos a Deus, não rogamos, não clamamos. Deus conhece e Ele sabe. Mas no versículo 33 e 34, Jesus disse, olha, mas primeiro, o primeiro pensamento, o primeiro objetivo, a primeira busca na vida do ser humano é o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas que nós precisamos, necessitamos, que Deus conhece, serão acrescentadas, serão nos dadas, serão colocadas diante de nós através da graça, da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus. Vamos no Evangelho de Lucas capítulo 23, porque ele fala aqui, né, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não sabemos se amanhã estaremos falando, enxergando, ouvindo, comendo, bebendo. Nós podemos confiar no Senhor e dizer, como o salmista Davi diz, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Mas muitas das vezes, irmãos, até o servo de Deus, ele pode deitar, dormir e não acordar para poder depender, necessitar das coisas deste mundo ou das coisas dessa vida, porque o que ele buscou primeiro, que fazia parte da vida dele, para onde ele iria, o reino de Deus, o reino dos céus, é lá onde ele está neste momento. Por isso ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou o dia de amanhã pertence a si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia que nós estamos vivendo, nós procurarmos viver de acordo com a vontade de Deus e poder desfrutar do melhor daquilo que Deus tem para nos dizer e para nos oferecer. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Aqui Jesus ainda fala um pouco da solicitude da vida, a partir do versículo 22. Ele repete tudo aquilo que ele disse lá em Mateus e retrata os cuidados dessa vida. No versículo 31, ele de novo diz, né? Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele diz para os discípulos, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino do céu. O que causa prazer, alegria, satisfação em Deus
é quando o ser humano ele conquista o reino dos céus. É quando ele tem para si o reino de Deus e o reino dos céus. Lucas capítulo 23, nós vamos ver uma situação recorrente na vida de Jesus no momento da sua partida. Nós, aqui no capítulo 23, a partir do versículo 33, a Bíblia diz assim: E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, ele dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aqui é o momento da crucificação de Jesus, onde Jesus, quando estava sendo crucificado, os soldados se escarneciam dele, os soldados rasgaram suas vestes, um soldado lhe atravessou a lateral com uma lança, o outro embebedou uma esponja com vinagre e levou até a sua boca. Então, retrato que Isaías disse que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas aflições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados e fomos libertados. E aqui havia dois homens ao lado de Jesus, um à sua direita e à sua esquerda. E olha só a situação, como é que ocorreu. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, reclamava, murmurava, dele, dizendo: se você é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Se você é o Salvador que havia de vir ao mundo para poder salvar, libertar, tirar o povo da opressão, tirar o povo dessa situação que ocorre, primeiro salva-te a ti mesmo e a nós. A Bíblia fala que Jesus veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus não era o perdido, mas aqueles dois ladrões eram homens perdidos. Mas, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então o outro ladrão, ele repreendia aquele primeiro e falava para a senhora: você não teme a Deus, você não tem medo de Deus, você nesse momento não tem noção do que está acontecendo, e falta temor na sua vida, falta arrependimento na sua vida, porque ele disse assim: olha, nós na verdade com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam, estamos recebendo o fruto daquilo que nós plantamos, das nossas obras, das nossas ações, aquilo que nós fizemos, do mal que nós fizemos. Então a justiça de Deus está sobre nós, mas este nenhum mal fez, ele foi condenado, está pagando um preço, não pelos seus pecados, mas pelo pecado de toda a raça humana, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E é preciso que você reconheça isso. Então esse ladrão, ele reconheceu. E ele disse a Jesus: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando o Senhor estiver no seu reino, lembra-te de mim. Lembra-te desse momento, lembra-te dessa hora em que eu estou aqui reconhecendo que eu mereço o que está acontecendo. Mas o Senhor não. E Jesus respondeu a ele: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no meu reino. Evangelho de João, capítulo 3, nos primeiros versículos, Deus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos, um dos mestres da sinagoga, um homem religioso, conhecedor da palavra, mas ainda não tinha conhecido o reino dos céus. E Jesus, ele diz duas coisas importantes a Nicodemos no capítulo 3. Jesus diz assim para Nicodemos: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver
o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Um outro momento Jesus diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que nasce da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Não fique maravilhado de ter dito isso para você. O necessário, a necessidade, o que você mais precisa é nascer de novo. O maior cuidado da sua vida é nascer de novo para poder ver e entrar no reino dos céus. E a única maneira de entrar no reino dos céus, Jesus ele retrata em João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai estar com o Pai, senão por mim. É preciso que as pessoas saibam que só por meio de Jesus nós podemos adentrar e ver o reino de Deus. Por isso, irmão, nós vemos um mundo inquieto. E é preciso que esse mundo inquieto possa pensar nas coisas que são de cima, aonde há uma riqueza incomparável, aonde o ladrão não vai roubar, aonde a traça não vai consumir. Mas Jesus disse àquele ladrão, né? Você buscou tantas coisas de maneira a se preocupar e buscou até de maneira lícita, mas aquele ladrão ele se arrependeu e ele creu em Jesus Cristo. E ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Estará comigo no lugar de paz, estará comigo no lugar de tranquilidade, estará comigo no lugar onde você não vai precisar ficar andando inquieto por coisa alguma, porque lá você não vai mais necessitar de nada. Vamos em Apocalipse capítulo 20, caminhando para uma conclusão da nossa meditação. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 15 primeiramente. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estão diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno foram mortos, que deram os mortos neles que haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa é a justiça que haverá no reino de Deus. Um dia que todo joelho vai estar diante de Deus para prestar conta do que fez, de bom e de ruim. Mas aquele que creu em Jesus, olha o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. O reino de Deus, o reino dos céus, um paraíso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem porque já as primeiras coisas são passadas. Então, é um lugar onde a Bíblia descreve, irmãos, que não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem morte, e nem necessidade de coisa alguma. A pergunta é, o que você almeja? O que você busca? O que mais preocupa você? Essa pergunta não cabe a nós, servos de Deus, porque já temos sobre nós a nossa passagem para o reino dos céus, a nossa passagem para o reino de Deus, a nossa viagem, né? Ela já está com a passagem comprada, já está autenticada, selada com o sangue precioso de Jesus Cristo. Mas e para aqueles que ainda não conheceram Jesus, que ainda estão preocupados com as coisas dessa vida, estão inquietos, estão apreensivos, né? Estão andando e vivendo de maneira cuidadosa, mas sem paz, sem sossego e sem tranquilidade. E é o que as pessoas têm vivido nesses últimos dias. E a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima.
A Bíblia diz que não devemos nos conformar com este mundo. E aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, aos discípulos, aquilo é algo vivido por nós e tem que ser vivido por nós, mas que nossos familiares, parentes, amigos, colegas, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, possam realmente ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e possam ter o seu acesso, a sua passagem para o reino dos céus. Que possamos cada vez mais continuar, irmãos, perseverantes na palavra do Senhor, que essa fé tão forte, viva e eficaz não venha diminuir em nossas vidas e possamos continuar alcançando cada vez mais as bênçãos do Senhor. Uma boa noite a todos vocês, uma boa semana, que Deus continue guardando, protegendo, livrando, não somente desse vírus, mas dos outros perigos que permeiam e rodeiam as nossas vidas. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus nos abençoe e nos dirija. Amém?